E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos ver o que é uma função constante. Bom, nós sabemos que função é uma relação de uma coisa que varia por causa de outra. Então, pensando mais especificamente em gráficos, nós vamos ter um eixo y e um eixo x. O eixo y vai variar de acordo com o eixo x. Nós vamos ver que, para nós determinarmos essa variação, nós vamos ter uma expressão que tem como incógnita y e x. Na hora que a gente colocar um valor em x, nós vamos chegar no seu valor correspondente em y. Um exemplo é, por exemplo, y igual a x mais 4, por exemplo. Isso daqui, para ficar claro, isso daqui não é constante. Esse exemplo não é uma função constante. Eu só dei esse exemplo para mostrar como nós vamos representar a variação de y em função de x. Nesse caso, por exemplo, qual que é o correspondente em y quando x é 1? Bom, colocar no valor de x, eu vou colocar 1. Então, 1 mais 4 é 5. Então, y vai ser 5 quando x é 1. Só que, de novo, isso não é uma função constante. Isso é só um exemplo de uma variação de x em função de uma variação de y em função de x. Isso daqui é uma função de primeiro grau. Por quê? Porque o grau, o expoente do x é 1. O x está elevado a 1. Só que, de novo, isso daqui não é uma função constante. A função constante é aquela função onde o x ele vai ter o grau 0. X com grau 0. Isso também, entre aspas, isso daqui é só um jeito da gente entender. O x vai ter elevado a 0. Então, uma expressão, por exemplo, x vai ser, y vai ser igual a x elevado a 0 mais 4. Nós sabemos que tudo elevado a 0 é 1. Então, isso daqui vai ser 1. Então, nós vamos chegar que y é igual a 1 mais 4. Então, nós vamos chegar que y é igual a 5. E nós podemos ver que o y sempre vai ser 5. Por quê? Porque o valor de 5, o valor de y não está dependendo de x. Então, por isso que é uma função constante. Uma função que ela não varia. Para todos os valores de x, y sempre vai ter o mesmo valor. Um outro exemplo. Y é igual, por exemplo, a 2x elevado a 0. Eu só estou colocando x elevado a 0 para ficar claro. Mas esse x elevado a 0 nem vai aparecer, porque isso aqui é 1. Então, y é igual a 2. Ou seja, o y sempre vai ser 2. Não importa que valor que você colocar para x, o y sempre vai ser 2. Por isso que é uma função constante. Então, na hora que a gente for representar em gráficos, aqui o eixo x e aqui o eixo y. Então, vamos supor aqui 1, 2. Aqui em y, esse daqui é o valor 2. Então, vai ser representada a função constante por uma reta. E vai ser assim a função constante. A função constante ela é paralela ao eixo x. Por quê? Porque não importa que valores de x você tenha, esse valor aqui, ó, qualquer valor que você pegar em x, eles sempre vão ter o mesmo correspondente y, que correspondente 2. Um outro exemplo de função afim. Y é igual a menos 1. Então, como é que vai ficar o gráfico? Aqui o eixo y e aqui o eixo x. Então, vamos supor menos 1 está aqui. Então, vai ser definido por uma linha, por uma reta. E que reta é essa? É essa reta aqui, que passa no menos 1. Então, não importa que valores que você pegar para x, não importa. O correspondente em y sempre vai ser menos 1. Então, essa é uma função constante, uma função que não varia. Por quê? Porque o valor de y não depende diretamente de x. É uma coisa bem simples, né? Nem é muito pedida, mas é legal da gente saber. Então é isso. Bons estudos, abraço e até a próxima.